Então, galera, hoje eu quero conversar com vocês sobre o restart, né? Sobre recomeçar. E todos nós um dia já recomeçamos. Em alguma área da nossa vida a gente já recomeçou. Né? Agora, por exemplo, depois de 2 meses, a rede está recomeçando a sua programação. E eu quero começar fazendo uma pergunta para vocês. É fácil recomeçar? Sim, não, talvez, como? Não. Por quê? Agora complicou, né? Por quê? Hã? Tem um tempo. Legal. Todos nós precisamos de um recomeço. Existem momentos na vida da gente que é preciso, sabe, dar um reset, zerar e fazer as coisas diferentes. Às vezes isso precisa acontecer na nossa vida profissional, às vezes precisa acontecer na nossa vida amorosa, às vezes precisa acontecer em várias outras áreas também. E é um grande desafio recomeçar, porque recomeçar exige muito de nós. Exige muitas vezes coisas que nós não estamos dispostos a fazer. Estou certo ou não? Vocês não vão dizer que eu estou errado, né? Mas o que aconteceu nesse texto que eu estava lendo ali? Ruth e Noemi é o tema central. Mas o que aconteceu com Noemi no início? Noemi se casou, né? Era casada. O que aconteceu com o marido dela? Gente, morreu. Tá. Os 2 filhos, depois de 10 anos, morreu também. E o que aconteceu? Ela ficou só. Ela e as 2 noras, sem os 2 maridos. E o que aconteceu naquela história? Ela precisou urgentemente recomeçar. Ela precisava de um recomeço na vida dela. E quem sabe muitos de nós hoje precisamos de um recomeço. Sabe? A gente pode, quem sabe, estar olhando para a vida da gente, tá tudo errado, ou sei lá, estou fazendo certo, mas tem alguma coisa que eu preciso mexer, sabe? E eu quero te perguntar, você não precisa me falar, mas que área você precisa recomeçar hoje? O que tu está fazendo que a gente precisa voltar, zerar e fazer as coisas diferentes? O que precisa mudar na tua vida? O que você precisa ser transformado? Né? Então, na história que a gente acabou de ler, Noemi, ela tinha perdido o marido, perdeu os 2 filhos, as noras também. E elas precisavam de um recomeço, e esse recomeço não seria fácil. Mas, né, elas precisavam tomar a posição de, né, mulheres que iriam realmente permitir este recomeço. E, de fato, esse recomeço acontecer. E muitas vezes nós precisamos recomeçar porque perdemos algo, perdemos alguém, alguma coisa não está dando certo, né? E é uma decisão difícil. Parar, pensar, avaliar a sua vida e ver que precisa de um recomeço não é fácil. Mas Deus, Ele espera que nós tenhamos, né, fé, tenhamos coragem, tenhamos ânimo para recomeçar diante de cada situação que aparecer na nossa vida. E para a gente recomeçar, eu separei alguns pontos aqui que eu quero compartilhar com vocês. Para podermos recomeçar, precisamos vencer alguns traumas, algumas situações que não foram resolvidas na nossa vida e que podem, né, fazer com que a gente paralise. Primeiro ponto, para que nós possamos recomeçar, nós precisamos vencer o trauma das decisões erradas. Quem aqui já tomou uma decisão errada? Mais de uma vez. Quem tomou 1 milhão de decisões erradas na vida? Eu tomei várias decisões certas também, por exemplo, ter conhecido Jesus, ter me casado com essa mulher maravilhosa. Então, o trauma das decisões erradas. E o que acontece quando as pessoas tomam várias decisões erradas, muitas vezes? Elas ficam inseguras e com medo de tomar algumas decisões, sabe? Precisa tomar uma postura ali, uma posição diante de alguma situação. E bate aquele medo, aquela coisa. O que eu vou fazer?
não, comecei uma faculdade ali e não era bem o que eu queria. Aí eu troquei. Aí decidi outra faculdade. Pai, troquei de novo. Aí depois trava, fica com medo. Sei lá o que eu vou fazer agora. Fica com medo de tomar uma decisão por causa de algo que aconteceu na vida. E eu quero te perguntar como nós podemos vencer esse trauma das decisões erradas. Como? Como nós podemos vencer? Quem pode me ajudar? Quero conversar com vocês hoje, não vim aqui para só falar. Quero recomeçar isso com vocês. Vamos lá. Como é que a gente pode vencer esse trauma das decisões erradas? Ah, tá. Mentira. E como a gente vai tomar as decisões certas? Hein? Múltipla escolha, escolha. A mais bonita alternativa, escolha. Como? Orando, pedindo direção de Deus, colocando Deus no centro de todas as coisas. O que mais? Como a gente pode sentar à vontade, de boa. Já traz um cafezinho pro cara. Como é que a gente pode vencer o trauma das decisões erradas? Gente, não é fácil recomeçar depois de várias decisões erradas. Por exemplo, no relacionamento. A pessoa, todo mundo que começa a namorar quer que dê certo, né? Verdade? Tô errado. Tô certo, né? Eu acho que eu tô, né? Hoje em dia eu não sei mais, né? Todo mundo, né, começa ali e quer ter um futuro com aquela pessoa, quer que dê certo. E a pessoa vai no primeiro relacionamento e as coisas não vão bem, não dá certo, termina. Vai no segundo, vai no terceiro, vai no 100º e não dá certo. Como é que a pessoa fica? Ela fica mal. Já no segundo, terceiro relacionamento as coisas já ficam mal. Porque muitas vezes vem o sentimento, a culpa, né? De que daqui a pouco vem aquele pensamento, né? De nunca vai dar certo. Eu nasci para ficar solteira. Eu nasci para ficar sozinho. Sabe? Não é porque as coisas não deram certo na primeira vez que sempre vai dar errado. Hoje, sabe, eu quero falar isso com vocês, é muito importante. Porque às vezes, por uma decisão errada na nossa vida, a gente paralisa. A gente, sabe, joga fora tudo aquilo que a gente podia construir. Sabe? Na nossa vida profissional, no nosso relacionamento, enfim, em várias áreas. Por causa de uma decisão que nós tomamos, muitas vezes nós colocamos tudo fora. E o que aconteceu, né, naquela história ali de Noemi? Ela teve perdas muito grandes. Perdas que mexem com a gente. Qualquer um na pele daquela mulher poderia ter desistido de tudo. E seria natural, seria comum. Mas ela decidiu recomeçar. Ela decidiu procurar uma nova terra. E ela decidiu o quê? Liberar as noras. Se tu for, né, ler o capítulo de Ruth ali, vai ver que uma das noras, ela decide ir embora. Órfã vai embora. E o que diz lá em Ruth 1,16? Tem uma palavra que uma das noras diz àquela mulher, diz a Noemi. O que Ruth diz? Que onde a sogra dela for, ela irá. Que o povo da sogra dela será o povo dela. Que o Deus de Noemi será o Deus de Ruth. E ali Ruth e Noemi fazem uma aliança. Uma aliança que já acontecia há um tempo, mas elas renovaram aquela aliança, né? Havia a outra nora que decidiu ir para o povo dela, serviu o Deus dela. Mas Ruth tomou uma decisão de continuar a sua aliança com a sua sogra e de recomeçar.
elas precisavam recomeçar por causa de uma perda. Quantos já precisaram recomeçar diante de uma perda? A perda de uma pessoa, uma perda, quem sabe, de física, né, também, de um emprego, de algumas questões. Todos nós precisamos recomeçar diante de uma perda. E aquela mulher, Noemi, também Ruth, decidiram procurar uma nova terra, voltar, né, à terra e recomeçar, zerar, fazer as coisas de novo. E isso é muito importante porque às vezes, diante de uma perda, diante de algo que acontece que nos desestabiliza, nós paralisamos. Eu sou uma pessoa, gente, que diante de um momento que eu sou colocado à prova, um momento difícil, ou de uma situação que foge, sabe, do meu controle, eu paraliso literalmente. Eu não consigo raciocinar, sabe? Tipo, vou dar um exemplo, bati de carro, tá repreendido em nome de Jesus. Eu sei lá o que eu vou fazer, eu paraliso assim, tipo, eu fico parado assim, até digerir a informação, aí eu consigo tomar uma decisão. Mas a primeira coisa que me acontece é paralisar. Quando minha mãe sofreu um infarto, eu estava trabalhando e, cara, minha Dina me ligou, estava no trabalho, e ela me ligou e disse assim: tua mãe infartou, a ambulância está pegando ela. Eu paralisei na hora, eu não sabia o que eu fazia. Eu sei que me colocaram no Uber e eu fui para Santa Casa. Eu cheguei na Santa Casa, eu não sabia o que eu estava fazendo lá. Aí depois eu fui digerir um pouco melhor. Eu achava que minha mãe já estava morta, mas Deus fez toda a obra e restaurou a saúde dela. Mas aquilo naquele momento me paralisou, e foi uma coisa muito hard, porque eu não sei lidar com coisas muito que fogem do meu controle, sabe? Não sei, não é o meu perfil. Eu preciso digerir muito bem a informação para conseguir lidar. Ao contrário da Laís, a Laís consegue muito bem. Aí ela, quando a coisa foge um pouco, ela tem que ser um pouco a minha mente para conseguir me orientar. Mas me paralisa. E às vezes a gente fica paralisado por causa dessas coisas. Não no momento só, mas continuamos. E nos impedimos, né, de viver os propósitos e os sonhos do Senhor. Então foi isso que aconteceu com aquelas mulheres. Elas tiveram uma perda, mas elas não paralisaram diante da situação. Elas tiveram uma perda, mas elas não paralisaram. E aí, como eu estava falando para vocês, a gente precisa, para recomeçar, resolver alguns traumas, resolver algumas coisas que ficam, que as pessoas muitas vezes colocam na vida da gente, e a gente vai carregando muitas vezes coisas com a gente sem resolver. É preciso resolver esses traumas para que a gente possa viver uma vida diferente, para que a gente possa realmente ter um recomeço. E como a gente pode, né, resolver traumas que muitas vezes estão há anos na nossa vida. Há anos nós não conseguimos superar. Como eu falei no primeiro ponto, traumas de decisões erradas. Sempre decidimos coisas muitas vezes precipitadamente, glória a Deus, e acabamos errando. Como superar essas coisas? Tem um segundo ponto que eu quero falar aqui, que fala sobre outro trauma que a gente precisa superar, que é muito importante: trauma da confiança. Aquela coisa de, muitas vezes, amigos aprontaram para ti, muitas vezes num relacionamento alguém aprontou para você, e aquela falta de confiança você percebe no seu relacionamento, no seu jeito de agir, né, com a pessoa que, quem sabe, aprontou com você. Você sempre fica naquele jogo, na dificuldade de confiar novamente. E é um trauma que nós precisamos superar
se nós queremos recomeçar. E como a gente pode voltar a confiar nas pessoas? Quero a ajuda de vocês. Como a gente pode voltar a confiar? Se você aprontasse para Jesus, o que Jesus faria? Só pensar um pouquinho. O que Jesus fez? Jesus, ele seria simplesmente ele. E ele liberaria o perdão, e ele voltaria a desenvolver esse relacionamento. E para a gente superar de fato esse trauma da confiança, eu listei algumas coisas aqui que para mim eu acho muito importante. Primeiro, a gente precisa entender que nem todo mundo é igual. Uns são mais bonitos, outros são mais feios. Tem o Júnior bonito, Júnior. Bonito. Nem todo mundo é igual. Eu e o Júnior sou bem diferente. Eu sou gordo, ele é magro. Mas não só isso. Ele tem uma personalidade e eu tenho uma outra personalidade totalmente diferente. Tem pessoas que são super sanguíneas e as pessoas chegam como? Como é que um sanguíneo chegaria aqui na rede? Alguém pode me dar um exemplo? Quem é sanguíneo aí? O Wendel é sanguíneo. Mas tá quietinho. O sanguíneo chegaria agitando o lugar, mostrando que chegou. Uma mulher sanguínea, como é que ela geralmente chega? Chega no salto, aquele... Sabe, todo mundo assim, tem que abalar ali, mostrando que chegou, cumprimentando todo mundo, mostrando que ela chegou. O colérico já é diferente, o colérico é mais mandão, né? Tem uma personalidade diferente. O melancólico, que nem eu, ele chora por tudo. A pessoa não deu oi, tá louco, não me cumprimentou. Fleumático, tá tudo zen. Tá um moverzão aqui. Aleluia. Tá tudo zen o negócio. Tá acabando o mundo. Tá tendo tsunami ali. Calma, tá tudo bem, tá tudo certo. Temperamentos diferentes, personalidades diferentes. Pra gente vencer esse trauma da confiança, a gente tem que entender que todo mundo é diferente. Que ninguém é igual a você. E que as pessoas vão falhar, as pessoas vão errar. E isso faz parte. Tem pessoas que vão entrar na tua vida e vai ficar até tu morrer. Tem pessoas que vão vir e vão sair. Faz parte da vida. E é preciso entender para vencer esse trauma que as pessoas, elas são diferentes, elas não são iguais. Elas não são perfeitas. Para vencer esse trauma, é preciso lembrar também, uma coisa muito importante, que você não deve compartilhar tudo com todo mundo. Eu até anotei uma coisa aqui, ó. Quer comprar um carro? Fecha a boca. Quer comprar uma casa? Fecha a boca. Quer viajar? Fecha a boca. Compartilha somente com quem realmente está com você. Com a tua família, com amigos muito próximos, para que comentários não te desmotivem, sabe? Para que palavras não te agridam. Compartilha isso com quem tem que compartilhar. Isso vai te ajudar a vencer o trauma da confiança. Então, primeiro ponto, qual é? O que nós precisamos saber? Vamos lá, gente. Me ajuda. Tá, vamos lá. Primeiro ponto. Não é esse, vamos lá. Que trauma que a gente precisa vencer? Não, antes da confiança. Quem acertar, leva o livro.
arrependimento. Vamos lá. Vou dar uma dica para vocês aqui. Centrando nossas decisões em Deus. Hã? Não, gente. Que isso eu acabei de falar aqui, cara. Vocês estão comigo ou não estão? Ah, quem é que soprou? Quem é que falou? Manda o Júnior. Decisões erradas. Parabéns pro Júnior. Tomar uma decisão certa, pelo menos. Tá. Hã? Vamos ver se ele lê mesmo. Primeiro trauma, então, decisões erradas. Segundo trauma, acabei de falar. Dá confiança, aleluia, estão comigo. Terceiro trauma, vamos ler aqui. Trauma do negativismo. Nossa vida fica travada muitas vezes por nós olharmos sempre com um olhar crítico, sempre de uma forma pessimista pela situação, diante de uma circunstância, de um problema. E como a gente pode vencer? Como a gente pode vencer o negativismo? Como? Não adianta me dizer com palavras positivas. Não adianta tu olhar no espelho todos os dias e dizer que tu é bonito, que não vai adiantar. Tem coisa que não vai resolver. Mas é melhor que dizer que é mais feio também, né? E aí? Como a gente pode vencer o negativismo? Vamos lá, gente, me ajuda, né, galera? Sábado à noite, vocês podiam estar vendo Netflix, estão aqui, mas pelo menos me ajudem, né? Intimidade positiva. Você acabou de falar o que eu falei aqui. Só falou de outra forma, né? Buscando as coisas do alto é uma forma. Se a gente olhar para Deus, a gente vai ser alguém pessimista ou positivo? Olha o que Deus criou. Beleza. Menos. Eu tava cansado, né? Cara, olhar para as coisas do alto, olhar para Deus, buscar a Deus, nos faz ser alguém que tem positividade. Eu não me esqueci de ti. Então, não se preocupar apenas com os problemas é muito importante. Não olhe apenas para a circunstância, não olhe apenas para o problema que você está enfrentando. Se você quer recomeçar, você precisa vencer o trauma do negativismo. Porque não tem mais jeito. Porque a pandemia está assim e só vai piorar. Porque tu está vendo a crise e o desemprego aumentou. Vai ter demissão na empresa. E olha, o próximo deve ser eu. Sabe? Aquela pessoa que só é negativa. Tem rede lá na igreja sábado. Mas não vai? Meu amigo não vai. Eu fui na rede lá. Mas não tocou o louvor que eu queria. Sabe? Só com um olhar negativo. Se tu quer recomeçar, tu precisa tirar esse trauma de discurso, vamos dizer, negativo da tua vida. Quantos estão me entendendo aqui? Amém? Para encerrar, é a primeira vez que eu disse para encerrar. Tem mais umas 2 vezes, mas essa é a primeira. Então a gente já vai encerrar daqui a pouquinho. Último trauma é o trauma do recomeçar do zero. Quantos aqui muitas vezes tem aquele medo de recomeçar as coisas do zero? Comecei uma faculdade, não gostei, tenho que recomeçar do zero. E aí? Quantos muitas vezes têm medo disso? O relacionamento não deu certo, vou ter que recomeçar do zero. Se eu quero casar, se eu quero ter filho, se eu quero constituir uma família, preciso recomeçar do zero. Preciso fazer as coisas diferentes. Não dar certo uma vez não quer dizer que não
vai dar certo de novo, que as coisas não vão fluir novamente. Aprenda com os seus erros, não permita que os seus erros sejam uma prisão para você. Se tiver que recomeçar tudo de novo, cara, recomeça. Tu tem ar no teu pulmão, tem vida, recomeça. Não se permita chegar lá no final da tua vida e querer recomeçar quando não dá mais tempo. Enquanto há tempo para um recomeço, recomece. Faça as coisas diferentes, aquilo que não está dando certo. É na sua área profissional, é na sua área, física, todas as áreas, recomece. Não vou dar o meu exemplo de academia, não se preocupe. Mas eu emagreci 5 quilos. Ah, tá valendo? Tá bom? Um dia eu chego lá. Um dia eu só vou viver fininho aqui na rede. Espero que chegue, Senhor, em nome de Jesus. Então, é preciso recomeçar as coisas do zero. E às vezes a gente fica paralisado por causa disso. Porque tem medo, tem receio de recomeçar, de fazer tudo diferente, fazer tudo de novo. Então, grave isso, aprenda com seus erros. Não permita que os seus erros sejam uma prisão para você. Amém? Então, depois de vencermos esses traumas, nós precisamos ter algumas atitudes. Primeiro, retornar para ajudar, que significa arrependimento. Quando nós erramos, quando nós falhamos, a gente tem 2 opções, vamos dizer, diante de Deus: se arrepender, ou trazer, ou se chegar diante de Deus com remorso, que não é bem arrependimento, é mais uma culpa pelo que fez. E o que aconteceu ali com Noemi e Ruth? O que a Bíblia diz, gente? Que elas voltaram para a terra delas. Para elas recomeçar, elas precisaram voltar para a terra delas. E hoje, quem sabe, o recomeço na tua vida significa voltar ao início. Sabe, muitas vezes, quando tu começa a tua caminhada com Jesus, tu conhece a Cristo pela primeira vez, e sabe, tu só quer buscar Deus, ler a palavra, orar, buscar o Senhor com intensidade. E muitas vezes, depois de um tempo de fé, quem sabe, tu te acha o cara. Ah não, mas isso eu já sei, não vou fazer. E hoje Deus nos diz que se nós queremos recomeçar, se é na nossa vida espiritual, se é na nossa vida profissional, emocional, nós precisamos voltar ao início. Precisamos nos arrepender e voltar. No caso de Ruth e Noemi, foi voltar para ajudar. Mas eu não sei para onde você precisa voltar hoje. Eu não sei para que tempo você precisa voltar. Que pessoa você precisa procurar para recomeçar, quem sabe para liberar um perdão, para fazer as coisas diferentes. Então, depois de vencermos esses traumas, nós precisamos retornar para ajudar. Isso quer dizer vencer o nosso orgulho, vencer muitas vezes o status, o medo daquilo que as pessoas vão pensar, o medo de achar que as pessoas vão te julgar, vão apontar o dedo para você. Segundo ponto, ser fiel ao propósito e à missão de Deus sobre a nossa vida. Ruth, ela decidiu ser fiel ao Senhor. Lá em Ruth 1, 12 ao 16, eu quero que o Marcelo olhe para mim, para eu ler com vocês. Ela decidiu ser fiel ao Senhor. Ruth 12 diz: retornai, minhas filhas, parti, pois estou velha demais para tornar a casar-me. E mesmo que eu pudesse dizer, ainda existe para mim esperança, esta noite mesmo estarei com meu marido e conceberei filhos. Esperaríeis por eles até que crescessem? Renunciaríeis à vida conjugal? De modo algum, minhas filhas. É grande a minha amargura por vossa causa, pois a mão do Senhor pesa sobre mim.
Elas prantearam outra vez em alta voz. Depois Orpa abraçou sua sogra e lhe deu um beijo de despedida, porém Ruth permaneceu com ela. Então Noemi a aconselhou: olha, tua cunhada voltou para junto do seu povo e para o seu Deus, volta também com ela. Ao que lhe respondeu Ruth: não insistas comigo para que te abandone e deixe de te seguir, pois aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Olha isso, gente. Ela tomou uma decisão de ser fiel ao propósito e à missão de Deus sobre a sua vida. Como nós podemos fazer isso aqui? Entendendo que aqui é o nosso lugar. Quantas pessoas chegam para nós muitas vezes e dizem: cara, eu não vou mais na igreja, ou eu vou sair dessa igreja, vou para outra igreja, porque eu não estou me sentindo bem, porque eu não estou me sentindo legal. Acho que tudo é muito preto, sei lá, assusta a galera. Não sei o que o pessoal está pensando. Aí a pessoa vai e troca de igreja, vai de igreja em igreja, com o mesmo discurso. Por que isso acontece, gente? Por quê? Me ajudem. Porque as coisas, já que vocês não me ajudam, porque muitas vezes o problema, na maioria das vezes, não é no templo, não é no lugar, mas sim na forma como o coração daquela pessoa está, que precisa ser tocado pelo Senhor, transformado pelo Senhor. Isso é muito importante, porque muitas vezes a gente se pega a esses discursos e quer ficar trocando de lugar em lugar. No momento que as pessoas pararem de procurar um lugar apenas pela qualidade do som, pela qualidade, pela estrutura física do lugar, pelas pessoas que estão, procurarem Jesus, elas verdadeiramente serão transformadas. O que eu quero dizer para vocês é que de nada adianta você vir aqui neste lugar se você está vindo por pessoas. O teu objetivo aqui tem que ser Jesus. Eu não tenho nada para te dar, mas Jesus tem tudo para te dar. Tudo aquilo que tu precisa. Não sei se tu precisa de uma cura, tu precisa de uma transformação em alguma área da tua vida, tu precisa que a tua casa seja transformada. Eu não sei, mas eu não posso te dar isso. Quem pode te dar é Jesus. Jesus pode te dar. Eu tenho uma boa notícia, é que Jesus está aqui neste lugar. Ele está no nosso meio neste lugar. A Bíblia diz o quê? Que quando dois ou mais estão reunidos no nome dele, ele se faz presente. Ele está. E ele conhece o teu coração. Ruth decidiu ser fiel a ele, e ela não abandonou Noemi. Se queremos realmente viver esse recomeço, também precisamos ir à busca de oportunidades. O que a Bíblia diz em Ruth? Que Ruth e Noemi, para finalizar, Ruth e Noemi foram para as terras de Boaz, e lá elas começaram a trabalhar. E eu te pergunto, o que nós temos feito com as oportunidades? Que nem aquela coisa: cara, eu quero um emprego. Aí vem uma proposta, vem a segunda proposta, eu não aceito. E eu vou, sabe, aquela coisa, eu vou encontrar algo melhor. E muitas vezes Deus está te mandando o barco para te não ser afogado, e tu está esperando um navio, um cruzeiro parar no mar, de jogar um negócio e dizer: sobe. Vai em busca das oportunidades. Quer uma mudança na tua vida espiritual? Busque. Tu quer uma mudança no teu relacionamento? Busque. Tu quer uma mudança na tua vida profissional? Busque essa mudança. Vá atrás das oportunidades. Quer ter um relacionamento com Deus, mas não jejua, não ora, não lê a palavra? Não tem como. Não tem como isso acontecer. Não tem como ter intimidade com Deus sem isso. É que nem querer comprar alguma coisa no cartão de crédito, sem limite no cartão. Não tem como. O que vai acontecer? Tu vai passar e não vai aceitar.
Não tem como você ter um relacionamento com Deus se você não buscar Ele, não investir tempo nele. Para viver esse recomeço, é preciso não ter medo de encarar o trabalho duro. Ruth e Noemi foram para as terras de Boaz e trabalharam atrás dos ceifeiros, recolhendo as espigas. E o trabalho duro é recuperar o tempo perdido. Elas precisavam de um recomeço. Então elas trabalharam duro para que esse recomeço acontecesse. Isso você pode ler em Ruth 2. E para que isso aconteça muitas vezes na vida da gente, para que nós possamos recomeçar muitas vezes no nosso emprego, muitas vezes querer algo melhor na nossa vida profissional, é preciso entender que é preciso trabalhar muito, é preciso investir tempo, tanto no crescimento profissional quanto nas outras áreas, como eu falei para vocês. Para encerrar agora definitivamente, o terceiro eu encerro. Não despreze o poder das espigas caídas. Ruth 2, coloca para mim. Dois mesmo. Não, 2. Certo dia, Ruth, a moabita, sugeriu a Noemi: permita que eu vá ao campo respigar, colher as espigas que caírem de algum segador generoso. Ela concordou: vai, minha filha. Então Ruth partiu e começou a recolher as espigas que iam caindo e ficando para trás dos ceifeiros. Sem perceber, adentrou a parte da plantação que pertencia a Boaz, que era da família de Elimeleque. Naquele exato momento, Boaz estava chegando de Belém e saudou os ceifeiros com a paz do Senhor. Que Yahvé esteja convosco. Diante do que eles responderam: que Yahvé te abençoe. Então Boaz indagou ao capataz dos ceifeiros: a quem pertence aquela jovem? E o servo capataz dos ceifeiros respondeu: esta jovem é moabita, que voltou com Noemi dos campos de Moabe. Ela me rogou que a deixasse caminhar atrás dos segadores, recolhendo as espigas que fossem caindo nos feixes de trigo. E assim ela está trabalhando desde bem cedo até agora, e só parou um pouco sob o abrigo para recompor as forças. Até aí. Não despreze as pequenas espigas caídas. As pequenas espigas caídas, elas representam aquilo que ninguém mais valoriza, aquilo que ninguém mais quer tecnicamente. E muitas vezes nós desprezamos. Muitas vezes nós estamos num ministério, servindo em alguma área, e muitas vezes não é bem aquilo que nós gostaríamos, ou a gente pode estar achando, dizendo que eu não sou valorizado neste ministério, ou eu não sou visto neste ministério. É como se fosse uma espiga caída. Mas entenda que essa espiga caída, como no caso de Ruth, ela serviu para o recomeço acontecer definitivamente na vida dela, para que ela encontrasse Boaz e toda a história de Ruth começasse a acontecer, desenrolar ali.